Ó. Deixa quieto, vamos para a palavra. Nós estamos com a nossa série de estudo da palavra no mês de junho, o poder do perdão. Você que de repente estava viajando, não pôde estar conosco no domingo, né? Você pode assistir a ministração de domingo, ou se você esteve, se eu fosse você, eu assistia novamente para entender bem a respeito do perdão de Deus. Tem no YouTube. Tem aí, Duda, para botar o YouTube, botar o estagiário hoje numa fornalha. Se vira nos 30 aí. Botou lá o novo, né? Já. O YouTube da Ohana é o... Ajuda no ponto aqui. O YouTube? @Ohana Church _ é aquele tracinho para baixo, né? BR. Aí, ó. Tem as ministrações do mês passado, retrasado, e já desse mês já está lá atualizado. A primeira mensagem de domingo foi o poder do perdão, que nos traz para a mesa da comunhão. O texto base foi quando Jesus foi comer na casa de Mateus o publicano, e hoje nossa segunda mensagem com o título O poder do perdão que nos livra da vergonha. Amém? João capítulo 8, vamos ler do 1 ao 11. Nossa versão preferida é a revista e atualizada. Então essa que a gente vai botar no telão e a gente vai ler. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se insistissem na pergunta. Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Amém. O poder do perdão que nos livra da vergonha. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez queremos te louvar e agradecer pela possibilidade, pelo privilégio de estarmos na tua presença, junto do teu povo, da tua igreja, nessa noite de quarta-feira, para aprender, para receber palavras de vida eterna. Como disse Pedro, para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida para nos alimentar?
Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sair da boca de Deus. Usa a minha vida como um porta-voz, um mensageiro do reino de Deus nessa noite, Pai. E que ninguém que subiu essas escadas seja roubado dessa mensagem de fé e de esperança, mas sejamos beneficiados, sejamos transformados, sejamos abençoados para viver uma vida livre de todo vexame, de toda vergonha, pois Cristo pagou um preço caríssimo, sendo humilhado, ultrajado lá no madeiro, para que nós possamos ter sim uma vida de fé e de honra nessa terra, diante da Tua presença, Pai. Assim oramos, agradecidos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Jesus, ele era diferente dos religiosos, de tal forma que ele acabou, assim como arrebanhando vários admiradores, mas também ele conseguiu arrastar muitos inimigos, e esses principalmente estavam dentro das sinagogas e das igrejas. E eles doidos para tentar pegar Jesus com alguma palavra, algum dizer, no meio de um ensinamento, no meio de um tempo dentro da sinagoga. Alguns religiosos chegam no meio daquela conversa, trazendo uma mulher provavelmente seminua, atiram ela no meio da galera e falam: desculpa, foi mal aí, Jesus, mas é o seguinte, nós acabamos de pegar essa mulher em flagrante adultério, está fresquinho, e a lei de Moisés diz que se alguém for pego em flagrante adultério, deve ser apedrejado até a morte. E tu que dizes? Olha a sinuca de bico que colocaram Jesus. E a pobre mulher adúltera estava ali no meio daquele rolo, que não tinha nada a ver com o ódio deles contra Jesus. E aí Jesus, cheio de sabedoria e de discernimento, lança uma bomba no meio deles, que deixou eles desconcertados. Ele simplesmente diz: olha, aquele que não tem pecado pode ser o primeiro a dar pedrada na adúltera e na pecadora. E aí ele abaixou, ficou escrevendo na terra. A Bíblia não fala o que ele escreveu, alguns ficam chutando, né, conjecturando, mas quem sou eu para conjecturar o que Jesus estava escrevendo no chão? Se o texto não fala, não sou eu que vou adivinhar, até porque, graças a Deus, não tem espírito de adivinho. E aí ele esperou, e aí a consciência do pecado veio sobre aqueles religiosos. E do mais velho ao mais novo foram largando as pedras, porque eles estavam com as pedras na mão já, querendo sugar o sangue tanto de Jesus quanto a da mulher adúltera com um canudinho, para que eles ambos morressem. E aí foram deixando as pedras, foram saindo da sinagoga, ao ponto que não ficou um para tirar nenhuma pedrinha, nenhuma mamona. Não sei quem brincou aqui de guerrinha de mamona quando era criança, adolescente, com funda. Como é que é funda lá no Rio Grande do Sul? Hã? Bodoque. Olha, depende da região do Rio Grande do Sul. Não vamos brigar por isso. Estilingue. Seu feio, que é estilingue. Estilingue. Baladeira, isso é lá em Goiás. Aquelas bandas lá, uai. Doía, mas voltando para o texto, ninguém atirou pedra porque todos eles tinham pecado. E aí Jesus perguntou para a mulher: olha, não ficou ninguém aí para tocar uma pedra em você? Ninguém dos que te condenaram, que te acusaram? Não ficou ninguém. Só Jesus ficou lá com ela. E aí Jesus, que não tinha pecado, poderia tocar pedra nela, sim ou não?
Poderia. Mas ao invés do ódio, ao invés da violência, ao invés da exclusão, ao invés da morte, Jesus disse: olha, eu não vou te condenar. Vai, mas não vive mais essa vida de pecado aí, filho. Olha o livramento que Jesus trouxe sobre a vida dessa mulher. Primeiro, daquele vexame, daquela vergonha, e consequentemente também da morte. Ela com certeza ia morrer na mão dos fariseus, porque pela lei de Moisés, ela era culpada. Ela estava em adultério. E pela lei de Moisés, ela poderia sofrer a punição do apedrejamento. E, segundo o nosso dicionário, vergonha, vexame, tem aí, Duda? O Frank não deixou para ti? Deixou. Me ajuda, procura aí que está aí. Quer moleza? É? Senta no pudim. O que vocês entendem por vergonha? Humilhação. Tudo bem, seu Geraldo? Humilhação, que mais? Pensa aí. Já que mudasse teu cabelo, deve ter dado uma renovada aí no tique e teco. Desonra, muito bem. Então, alguns conceitos de vergonha, né? De vexame. Desonra, tu leu ali antes de falar ou tu falou mesmo? Né? Bota fé. Claro, uai. Bota fé mesmo. Desonra humilhante. Vergonha também é um sentimento de humilhação. E também pode ser sentimento de insegurança provocado pelo medo. E quantas milhares de pessoas que vivem esses sentimentos? Pais de famílias que se sentem humilhados, envergonhados. Quantas mães que são humilhadas, envergonhadas, e por aí vai. E essa mulher estava debaixo desse jugo de uma maneira muito impressionante. E aonde que a vergonha entrou? Aonde que o medo entrou? Aonde que o vexame entrou na vida da humanidade? Tudo bem, lá no início, Gênesis 2:9, bota para nós, Duda. Deus criou todas as coisas e colocou o homem para controlar, para governar, para ser o Senhor da terra, certo? E o colocou num jardim chamado Éden, e naquele jardim, no meio do jardim, ele colocou, fora todas as outras árvores frutíferas, ele colocou duas em especiais, uma chamada, vamos ler aqui, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá, Deus colocou essas duas árvores. E deu a ordem para Adão e Eva: olha, todas as outras árvores vocês podem comer à vontade. Mas, dessas duas árvores, vocês não toquem. Não se alimentem do fruto delas. Beleza, Deus? Já estamos no lucro. E aí, você conhece a história, Satanás incorpora a serpente vem, mete 171 na Eva, a Eva tolinha cai na tentação, Adão não foi tolinho, Adão sabia o que estava fazendo, consciente, ele come também do fruto,
E quando os dois comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles viram que estavam nus. Ué, mas eles não estavam sempre nus? Então por que eles não viam que eles estavam nus? Se a gente observar todos os outros bichos, animais que foram criados por Deus, todos eles ou tinham pelo, pena, couro, sim ou não? Nós não temos, tirando o seu Iveraldo, que é parecido com o Tony Ramos. Nós não temos. Temos pele, temos pelo. Está entendendo? Então, o homem e a mulher eram revestidos do quê? Abra a tua Bíblia comigo aí. Salmo 8, verso 4 e 5. Eram revestidos da glória de Deus. Eles eram vestidos com o próprio Senhor. Que ao homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Mas esse coroaste aqui não é coroa, porque do hebraico é vestistes, é envolveste. Então, quando Deus cria Adão e Eva, Deus os envolve com a sua glória. Por isso eles não percebiam que estavam nus, porque eles estavam revestidos com a glória de Deus. Mas quando eles pecam, quando eles desobedecem, eles perdem o quê? A glória de Deus. E aí eles veem que estão nus, ficam com vergonha, com medo, se escondem. E a gente lê isso ali em Gênesis 3, versos 6 ao 11. Vai anotando aí. Gênesis capítulo 3, versículos 6 ao 11. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram, fizeram folhas de figueira e fizeram cintas, uma espécie de avental, de roupa para se cobrir da nudez. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Aqui foi a origem. E a humanidade herdou de Adão toda essa herança da vergonha, da humilhação, da morte, da maldição, do pecado. E até hoje, o homem tenta com os seus esforços ser merecedor do perdão, ser merecedor da bênção, ser merecedor de se relacionar com Deus. Só que o homem por si só não é suficiente para isso.
Perceba que quando eles fazem a roupa com a folha de figueira, a folha seca, apodrece e cai. Eles continuavam envergonhados. Deus teve que matar um animal no lugar deles, porque o princípio é que o salário do pecado é a morte. Fomos destituídos da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aí então o bichinho que não tinha nada a ver com o erro de Adão e Eva pagou o pato por eles. Deus derramou o sangue dele, pois sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Pega a pele daquele animal e cobre Adão e Eva. E ali já estava tipificando, apontando, simbolizando o sacrifício de Jesus na cruz. Quando João olha lá, quando ele foi se batizar no Rio Jordão, lá em João 19:30, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos traz a paz. Tem a foto do Cordeiro pisando a serpente, Duda? Não precisa nem botar o João 19:30. Olha que foto linda. Havia uma profecia que a serpente iria ferir o calcanhar do filho da mulher, mas esse iria lhe esmagar a cabeça. E foi isso que aconteceu na cruz. Então, Jesus solucionou o problema do homem com relação ao pecado, a vergonha, a humilhação. Por isso que quando a lei, os religiosos trouxeram a mulher para puni-la, e na mão deles tinha o quê? Pedra, para matá-la. Quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles espiritualmente morrem, perdem a glória de Deus. As duas árvores que estavam lá no jardim, que não era para eles comer, a árvore da vida apontava e simbolizava Jesus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal apontava para as leis. Como para as leis, pastor? Como é que eles souberam que tinham pecado? O que Deus perguntou para ele? Como é que tu sabe que tu está nu? Quem disse para ti que tu está nu? Tu comeu da árvore? Enquanto não havia lei, gente, não havia pecado. Agora começa. Dá um tilt na tua cabeça. Segura aí. Vamos adiante. Não há esforço humano que possa substituir Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Vamos sem pressa. Paulo vai dizer aqui na sua carta aos Romanos, carta magma da Bíblia, é o filé mignon da Bíblia, é Romanos. Pois todos é? Todos. Todas, todes, todo mundo. Pecaram e carecem da glória de Deus. 24. Sendo justificados, ou seja, inocentados, aceitos gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você consegue enxergar o que Paulo escreveu aqui no episódio de Jesus com a mulher adúltera e os religiosos? Sim ou não? O nosso relacionamento com Deus nunca
será baseado pelas regras e mandamentos, gente, mas por meio da fé em Jesus Cristo. Vou repetir, anota aí. O nosso relacionamento com Deus não é baseado em regras e mandamentos. O que tu pode, o que não pode, o que é pecado, o que não é pecado. As pessoas vivem uma esquizofrenia espiritual. Uma hora se sente perdoado, outra hora se sente condenado. Hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste, hoje eu creio, amanhã eu já não creio tanto assim. Mas por que essas mudanças tão abruptas? Meu Deus, que palavra é essa? Parece um bipolar gospel, né? Uma hora tem certeza que está salvo, outra hora tem certeza que está indo para o inferno. Grande parte das pessoas que hoje estão nessas casas de manicômio, pessoas que estão doidas, um dia tiveram numa igreja evangélica. Enlouqueceram. Porque elas ficaram presas à vergonha e à humilhação, debaixo de culpa e de condenação, e não creram e não entenderam o poder pleno de Deus para perdoar todos os nossos pecados. Romanos 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do quê? Do Evangelho. Você já sabe, Evangelho do grego significa boas novas, boas notícias. Porque é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, ou seja, dos judeus e de todo mundo que não é judeu. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no quê? É mostrado, é entendido na boa notícia. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá, andará pela fé. E quando ele diz aqui, de fé em fé, outras versões vai dizer assim, ó, do princípio ao fim, do começo ao final, é pela fé. Nunca pela nossa capacidade humana, nunca pelo nosso esforço próprio, nunca pela nossa justiça própria. O que Adão e Eva fizeram colocando folha de figueira, dizer, nós estamos buscando justiça própria. Nós queremos nos justificar diante de ti, Senhor. Olha só como é que nós estamos. Tapamos a nossa vergonha. Tem certeza, Adão? Não tem como. E qual é a boa notícia? Porque Deus é um Deus santo, um Deus bom, um Deus justo, sim ou não? Agora, como é que nós, sendo ruins, injustos, pecadores, vamos ser aceitos e justificados por Deus através das nossas boas obras? Tem como? Porque a leitura que a religião faz é, nós temos que fazer por merecer. No Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Você quer ser abençoado? Faça por merecer. Você quer ser aceito por Deus? Se esforce. Cumpra os mandamentos, obedeça as leis e você vai ser abençoado por Deus. Era assim que funcionava. Pega os 10 mandamentos das tábuas da pedra de Moisés. Não falava a respeito de Deus, era do homem. Não minta, não roube, não adultere, não mate. O foco estava em quem? No homem. E o homem por si só conseguiu cumprir os 10? Isso que era só o cerne, porque depois o judeu interpretou esses 10 e hoje eles se transformaram em 613. Imagine você cumprir 613 regras, mandamentos.
No dia do sábado lá em Jerusalém, se você estiver fazendo turismo por lá, quando for a próxima vez para lá, você vai ver que no prédio, no apartamento, no sábado, você não pode nem sequer tocar ali no botãozinho do elevador para ver eu vou no 7º andar. Tu não pode tocar no 7º, se você for judeu. Ele já programa o elevador do prédio para parar todos os andares no sábado. Porque o sábado para eles é o dia do descanso no Senhor, então não pode trabalhar. Então não pode nem fazer esse esforço de botar o dedinho no andar que tu queres. Aí será que se eu cumprir os 612 e falhar num, eu vou ser justificado? Diante de Deus, você é culpado. Pô, mas eu tirei, não era para tirar 9,9. Para Deus não serve. Ou é 10 ou é 0. Então não tem ninguém, pastor. Por isso que Paulo diz em Romanos: todos pecaram e carecem da graça de Deus. Nós somos justificados, somos aceitos, é atribuído a nós justiça mediante a fé no sacrifício de Cristo. Então não tem a ver com esforço, tem a ver com fé. Segunda Coríntios, capítulo 3, ou melhor, deixa eu só concluir aqui a questão da boa notícia. A boa notícia é que Deus é santo, justo, bom, e Ele, por causa do seu amor, da sua bondade, da sua graça, por meio de Cristo, tornou os que creem em Cristo os pecadores, transgressores, justos. Essa é a boa notícia. Porque pelo religioso Deus vai abençoar o bom e o correto, entre aspas, mas vai punir o pecador. Por isso as pessoas vivem se escondendo, por isso as pessoas vivem com medo de Deus. As pessoas não querem ter relacionamento com Deus, elas não querem ir para o inferno. O medo delas é serem condenadas e punidas por Deus. Porque o legalista, o religioso ensina isso para elas. E elas acreditam num Deus desse. Punidor, irado, brabo. E elas vivem se escondendo de Deus igual Adão. Por causa do medo. Agora você está entendendo por que Paulo entendeu que é o Evangelho que revela o poder de Deus? A salvação de Deus. Salvação aqui é sozo. Do original não é só a alma que vai para o céu, é salvação de corpo, é salvação de alma, é salvação das emoções, é salvação do espírito, é vida abençoada, próspera, vitoriosa. Não tem humilhação, tem honra. Por meio de Cristo. 2 Coríntios 3, vamos ler do 3 ao 11, eu gosto muito dessa explanação de Paulo, para você entender ainda mais. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nossos nos corações. E é por intermédio de quem? De Cristo, que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Diga comigo, não parte de mim. A suficiência vem de Deus. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O Deus santo, justo e poderoso justificou, aceitou, perdoou, amou, abençoou o pecador. Lembra quando Deus pegou Adão e Eva e colocou a pele do animal? Espiritualmente, Deus pega Jesus e nos reveste dele. Amém.
Aí quando Deus olha para nós, não vê o Guto todo estoporado. Ele vê Jesus. Ele diz, o Guto é meu filho, o Guto é justificado, o Guto é abençoado, o Guto é amado, o Guto é honrado. Porque eu sou bom? Porque Deus é bom. Essa é a boa notícia. Por que você faz silêncio? O qual nos habilitou, nos capacitou para sermos ministros do quê? De uma nova aliança, não da letra, não da lei, não do esforço humano, não da religião, mas do Espírito. Lembra, porque a letra mata. A lei de Moisés manda matar Jesus. E aí? Vamos apedrejar a pecadora? Quem não tem pecado pode começar a tirar pedra nela aí. Eu vou até abaixar aqui para não sobrar para mim. Pode dar. Ninguém atirou. Mas a lei, a letra, mata, exclui. Mas o Espírito da vida. E se no ministério da morte, olha como Paulo fala das tábuas da lei. Não é que a lei é ruim, a lei por si só não é ruim, gente. A lei é santa, a lei é boa, a lei é perfeita, só que ela não pode me tornar bom, ela não pode me tornar perfeito, ela não pode me salvar. Pois você vai entender que a lei serve apenas para mostrar quem nós somos. Falhos e pecadores. Só isso para que ela serve. Às vezes você não está tão bonito ou bonita assim, vai no espelho e fala, não, mas esse espelho aqui não está legal, não está me deixando gordo, não, esse espelho aqui está me deixando narigudo, não está legal esse espelho aqui, vou trocar ele. Não, mas o espelho está mostrando só quem você é. É isso que a lei faz com a gente. Vai mostrar quem nós somos na nossa natureza. Gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Lembra quando ele ficou os 40 dias no monte para receber as leis? Quando ele desceu, o rosto dele não saiu brilhando lá. O pessoal, Moisés, que é isso aí, cara? Ele foi revestido de glória, da glória de Deus. Não poderem fitar Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ou seja, foi apagando com o pesar do tempo. Ele metia o miguezinho, ficava com... E a turma, Moisés está brilhando. Não estava mais. Mas a turma achava que estava. Você conhece os caras que andam aí todo... Fala, aquele ali é um grande homem de Deus. E de glória não tem nada. Como será de maior glória? O quê? O ministério do Espírito. Porque se o ministério da condenação, olha como Paulo chama, ministério da condenação, ela precisa ser condenada, ela pecou, essa adúltera aí, essa miserável, precisa morrer. Foi glória em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Ministério de Jesus, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória na época de Moisés, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Então tem diferença, gente. A igreja tem se tornado um museu dos heróis da fé, ao invés de ser um grande hospital para os pecadores.
Nós precisamos falar para os pecadores: tem vida nova para você, tem perdão, tem absolvição. Deus não quer que você viva culpado, condenado, atrás das grades. Ele foi até o inferno, pegou a chave da morte, arrebentou a cabeça do capeta, cravou a cruz no crânio. Se você olhar visualmente para o monte do Gólgota, você vai ver de longe, parece um crânio de uma caveira. Literalmente Jesus cravou a espada sobre a morte, ele venceu, lá saiu a faca na caveira. É lá, ninguém sobe. Jesus vai arrebentar com o inferno agora. E já arrebentou, gente. Então, eu não posso mais viver debaixo de culpa e de condenação. Se eu crer em Jesus, o que Ele fez por mim, eu estou livre da vergonha. Eu me tornei a justiça de Deus. Romanos 4, 13 ao 16. Estou dando para você só a introdução. Daqui a pouco nós vamos para o desenvolvimento. Está entendendo, Serginho? Chiclete é bom, hein? Está desde o começo mastigando aí. Não gastou esse aí? Pô, isso aí que é bom mesmo. Romanos 4,13. Não foi por intermédio da lei, olha o que Paulo está dizendo, que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, da terra, e sim mediante a justiça da fé. Até porque Abraão viveu 400 anos antes de Moisés. As leis vieram para Moisés 400 anos depois de Abraão. Pega a visão aí, fiel. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Porque a lei, olha só, suscita a ira. Os fariseus estavam bufando igual siri na lata. Já viu o siri quando está na latinha, já no balde, começa a espumar? Os fariseus estavam assim, doidos para tocar pedra na coitada. Porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há pecado, transgressão. 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, graças a Deus, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé. Calma, Duda. Mudou sozinho. Que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Agora eu vou ler o versículo 13, numa versão que não tem nas nossas atuais, assim, em português brasileira, mas aí eu peguei, fiz um copia e cola do inglês. Como eu não sei inglês, eu copiei e colei para a gente entender um pouquinho melhor esses versículos aqui que Paulo estava dizendo. O 13, Duda. Ó. Claramente, a promessa de dar toda a terra a Abraão e aos seus descendentes não estava baseada na obediência da lei divina, mas no relacionamento correto com Deus que vem através da fé. Não precisa nem desenhar, né? Você está entendendo isso? 15, versículo 15. Porque a lei sempre traz punição sobre aqueles que tentam obedecê-la. A única maneira de evitar transgredir a lei é não haver lei para ser transgredida. Eu sempre dou o exemplo. Sai um prédio novo aqui no Campeche. Aí o pessoal bota aquela grama esmeralda, verdinha, bonita. Uma calçada para passar fora da grama. Todo mundo passa pela calçada. Até que vem alguém do jardim e coloca uma plaquinha lá.
proibido pisar na grama. Acabou-se. Eu trouxe uma lei. O que acontece? O povo sai da calçada e vai cortar o caminho pela grama. Daqui a pouco já tem um caminho lá, formado pela galera que transgrediu a lei. Quem aqui tem carteira de motorista? Quem aqui nunca foi multado, levanta a mão. É porque tu não dirige? Você não dirige. Segunda-feira eu parei lá na rua 7 de setembro, mas parei, não deu 5 minutos. Durei 5 minutos ali, tinham as vagas do taxista, de vez em quando eu parava lá. Parei lá, a pastora foi lá na ótica, pegou meu óculos, que aumentou o grauzinho do óculos. E fomos embora. Aí onde chegou, estava aqui terminando a administração do curso dos casais, bipou lá o meu celular, dizendo uma infração do dia 3. Eu falei, ué, será que foi a pastora Ruth? Senhor, foi a mulher que me deste. Aí eu fui olhar o horário, eu falei, cara, a polícia hoje não tem nem mais de botar o papelzinho, é tudo na câmera que já fica lá pelo centro de Floripa. Já me autuaram porque estacionamento, lugar proibido. Eu parei o carro no lugar do táxi. Transgredi a lei. R$195. É a lei, gente, ninguém escapa. Todos pecaram. Você está entendendo o poder do perdão de Deus sobre a nossa vida? É plenamente, é totalmente, ou seja, são todos os nossos pecados que Jesus perdoou. Porque Ele levou sobre Ele. Isaías 53, verso 2 ao 7. Eu quero que você entenda isso. Isaías profetizou a respeito de Jesus na cruz. Isaías 53, o 2 ao 7. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado. Por quê? Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, pelos seus machucados, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, ou seja, envergonhado, passou vexame. Geralmente a gente vê foto, vê estátua, sempre ele com um paninho, não é assim? Mas ele foi nu, porque ele estava assumindo a nossa vergonha. Imagine ele nu, preso num poste, e uma escolta de 4 a 6 romanos, 2 de cada vez, dá-lhe chicotada, de cada ponta de chicote tinha osso, tinha ferro, tinha anzol, quando puxava vinha
músculo, vinha carne, dava para ver as vísceras, dava para ver os órgãos, dava para ver osso, com a bola de sangue, só Jesus mesmo para não morrer só pelos flagelos que fizeram com ele. Não tinha mais força humana para subir com a cruz, tanto que teve que ter, outro homem foi para carregar a cruz dele para chegar lá em cima do Gólgota, que humanamente mas não abriu a boca, como o cordeiro, lembra de Gênesis? Para Adão e Eva, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tem a foto de Jesus aí, o rosto dele lá na cruz, bota para nós só ter uma imagem. Foi muito pior. Foi muito pior. E por que ele sofreu tanto? Por que ele foi tão humilhado? E a humilhação, a gente não tem ideia da profundidade da humilhação que foi. Porque depois que ele tomou as chicotadas antes de ser crucificado, ele voltou lá para onde estava Pôncio Pilatos, e diante de 600 a 1000 soldados, eles colocaram colocaram ele numa capa vermelha, botaram uma coroa de espinho e batiam com uma vara, um bambu na cabeça. E aí, rei dos judeus, não vai te salvar? Como é que é? Está vivo ainda esse desgraçado, vamos levar lá para a cruz. E ainda penduraram ele entre dois criminosos. Um homem que só fez o bem, um homem inocente. Tiveram que dar falso testemunho dele para poder dizer, não, ó, está aí, ó, é culpado, precisa ser crucificado. Ao ponto que Pôncio Pilatos diz assim, vocês querem que eu solte ele ou solte Barrabás? E o povo começou a dizer, queremos que solte Barrabás, mas que matem Jesus. Mas era necessário que ele fosse. Até por Barrabás ele foi. Que Barrabás lá na história sou eu e você. Então, como é que hoje ele vai castigar a gente se o castigo já foi feito no próprio filho dele? Não tem como querer a mesma culpa cair em duas pessoas. Não tem como você é criminoso, comete um crime diante da lei e você é preso, punido e vai para a prisão, você paga sei quantos anos lá. Quando você paga pelo teu crime, e quando você cumpre e você é solto, você é liberto, ele vai ser culpado pelo mesmo crime que ele cometeu? Não tem como. Juridicamente, ele já pagou. Então, juridicamente, Jesus já pagou por nós, gente. Então, eu posso dizer que eu sou totalmente perdoado. Isso mexe com a nossa cabeça, porque a religião sempre ensina, não, você tem que se arrepender, porque se você não se arrepender e confessar os teus pecados, você não vai ser perdoado por Deus. Como é que eu vou lembrar de tudo que eu pequei hoje, meu Deus do céu? Alguma coisa eu posso até lembrar, mas muita coisa eu não vou lembrar. Segunda Coríntios 5, 21. Estou terminando. Mais 2 versículos aqui, o louvor já pode subir. Aquele que não conheceu pecado. Quem que não pecou? Jesus. Ele o fez pecado por nós, porque ele levou os nossos pecados sobre ele na cruz, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus.
Ou seja, fomos aceitos por Deus. O juiz já deu a sentença para nós. Você está inocentado. O diabo vai... Não, ele pecou! Ó, xingou! Olha lá, ó, xingou o jogador do Grêmio ontem. Não. Eu sou advogado dele, está aqui o meu sangue. Já foi derramado. Ele está justificado, ele crê em mim, ele confia em mim, ele aceitou o amor que eu tenho pela vida dele. Ele está justificado. Ele é a justiça de Deus. Mesmo pecando. Pastor, mas é muito perigoso porque aí o senhor está incentivando o pessoal a pecar. Eu estou incentivando você a pecar? Se o pecado é algo tão mau, ao ponto de levar o nosso Jesus para a cruz, porque senão nós seríamos eternamente condenados, iríamos para o inferno junto com o diabo e os demônios dele. Mas Jesus mudou a nossa sorte. Você pega as cartas de Paulo, ele nunca chamou a galera de pecador. E olha que os caras eram pecadores. Ele sempre se retratava nas cartas deles como falando o que para o povo? Aos santos. Aos santos. Aos santos. Mas isso não vai surtir efeito na tua vida se ficar só no teu intelecto. Isso aqui não é intelectual. O que eu estou pregando para você é espiritual. Então você precisa receber do próprio Espírito de Deus a revelação desse ensino que Paulo escreveu e queria que o povo aprendesse. Porque senão eu vou viver lei. Eu vou ver com pedra na mão, mandando todo mundo para o inferno. Quantos legalistas falaram que aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul foi Deus castigando, pesando a mão. Deus está irado com o gaúcho, principalmente com o gremista. É muita idolatria, é muita carne, muito churrasco. Olha as besteiras que o povo fala, gente. Atirar pedra, qualquer um atira. Eu quero ver ter a atitude de Jesus diante de uma mulher adúltera, dizer para ela, eu não vou te condenar. Mas olha para mim, eu te perdoo, mas vai e não vive mais isso aí na tua vida não. Abandona essa vida de pecado, que o pecado vai te levar à morte, mas o dom, o presente de Deus vai te levar para a vida eterna. É de graça, é só você querer, é só você crer. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8:1, não só para a galera daquela época, mas para todos nós que cremos e estamos em Cristo. Ó. Agora, pois, já nenhuma, agora é presente particípio, agora é presente, agora é now. Credo, meu inglês está fluindo. Vou até tirar o visto. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não vou te condenar. Vai e não peques mais. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, André, que Isaías trouxe uma promessa que eu creio que Deus vai cumprir nas nossas vidas nesses tempos. Isaías 61:7. Isaías capítulo 61:7. Se você crê fervorosamente no que eu te preguei hoje, crer em Jesus como teu Salvador, o teu mediador, o teu perdoador, olha o que te reserva. Em lugar da vossa vergonha, do vosso vexame, da vossa humilhação, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra,
possuireis o dobro e tereis perpétua. Sabe o que é perpétua? Para sempre.